José Carlos Marques é o presidente da Campo Aberto, Associação de Defesa Ambiental, e é agora mais um dos nossos convidados esta manhã. Muito bom dia. Muito obrigado pela gentileza de vir à nossa emissão. Vamos caminhando um bocadinho. Hoje é um dia, nós temos estado a dar nota aos nossos espectadores que estamos a assinalar aqui uma série de datas. O Dia da Árvore, o Dia Internacional da Floresta, a chegada da primavera, o equinócio foi ontem, repito, às 9h24 da noite, e por isso estamos a entrar naquele período do ano que é marcado pela beleza, pela cor, as plantas a desabrochar. Mas a pergunta que lhe faço, ou no início desta nossa conversa, é se considera, ou se a Campo Aberto, ou no seu caso pessoalmente, se considera que temos espaços suficientes como este nas nossas cidades. Nas nossas cidades, quer dizer, não apenas no Porto, não é isso? Certo. Bem, eu não posso falar pelas cidades todas do país. Porto. O Grande Porto. Vamos ao Grande Porto. Eu não conheço suficientemente bem. No Grande Porto eu penso que há uma carência muito grande de espaços como este. E, concretamente no Porto, especialmente na Baixa, no centro histórico, que é extremamente denso, há uma falta gritante de espaços como este. Nós, ao contribuirmos para a discussão pública do Plano Diretor Municipal na sua mais recente revisão, propusemos uma série de medidas para atenuar essa circunstância e que passavam por a criação de espaços verdes de proximidade no maior número possível. Um exemplo que lhe digo da falta de visão neste aspecto em relação à cidade do Porto é a ocasião perdida de fazer da reconversão da central de caminhonagem existente ali perto do Jornal de Notícias, da Rua Gonçalo Cristóvão, onde funcionava e funciona ainda, suponho, uma central de caminhonagem, transformá-la em prédios de habitação com as melhores das intenções, habitação a preços moderados, mas, na verdade, ali o que era preciso realmente era uma zona verde, um espaço verde, para não emparedar os moradores daquela zona, não é? Estão já cercados de prédios por todos os lados. Portanto, a visão para uma cidade deve ser deste tipo e não de continuar a densificar até ao limite. Está-se a referir à carência de espaços verdes, de natureza, no centro da cidade do Porto, que foi, no fundo, requalificada nas últimas 2 décadas, se a minha memória não me falha, nos últimos 20 anos, e que ficou, na sua opinião, mais cinzenta. No fundo, está-se a especificar ao centro da cidade. Certo. Mas a pergunta que lhe faço, para além dessa, que já é, a sua resposta aí já é clara, considera que é preciso espaços verdes no centro, mas já agora vamos centrar apenas na cidade do Porto. A cidade não é muito grande, a verdade é essa. Eu já tive a oportunidade hoje de falar com o vice-presidente, Filipe Araújo, e abordamos esta matéria. O Porto em si não é muito grande, mas é muito diferente da zona ocidental, da zona oriental. E a autarquia tem feito um esforço para cultivar o máximo possível destes espaços. São poucos, na sua opinião, ou suficientes? Tirando o centro, que já ficou claro. Na parte ocidental dá a ilusão de que há, por exemplo, um espaço verde na rotunda da Boa Vista e que ele é suficiente. Isso, aliás, foi motivo de uma certa polémica nos últimos anos, devido ao facto de ter surgido um movimento que defendia a conversão daquele espaço abandonado pela CP, não é? Da antiga estação da Póvoa, num jardim. E houve logo quem dissesse que já havia ali o jardim da rotunda da Boa Vista. Acontece que a cidade do Porto, e não me refiro a este ou àquele executivo, deve a essa zona da Boa Vista um espaço verde que lhe estava atribuído no Plano Diretor Municipal chamado Castelo Branco, e, portanto, de 1992, e que foi violado, essa previsão, ou melhor, essa diretiva do Plano Diretor Municipal, foi violada e foi substituído pela construção do atual Shopping Cidade do Porto. Essa dívida nunca foi reparada e era precisamente na zona anexa à rotunda da Boa Vista. Por isso, o ter feito um jardim onde está prevista a nova estação do metro, está em construção, e uma série de empreendimentos ligados ao Corte Inglês, era uma reparação que era devida à cidade. Ora, o que acontece? O que aconteceu foi que surgiram palavras ou motes deste tipo. Já temos ali o Jardim da Rotunda da Boa Vista, mas esse Jardim da Rotunda da Boa Vista pouco vale, pouco interesse tem, e isto foi dito a nível de altas responsabilidades municipais. E porquê?
porque ninguém lá vai, é pouco frequentado. Ora, aqui está, e há muitos cidadãos, inclusive num comentário ao Porto Canal recente sobre um assunto semelhante a este, dizia a mesma coisa. Um jardim, um espaço verde, a importância e utilidade dele não se mede pelo número de frequentadores. Isso é um erro total. Ele tem uma função ecológica em si próprio, mesmo que ninguém lá fosse, mesmo que estivesse fechado ao acesso. É claro que não é a vocação deles estarem fechados, mas o facto de estar lá pouca gente é o que caracteriza um espaço verde e um jardim. Ao mesmo tempo, não devem ter multidões lá dentro. Portanto, mas mesmo que não vá ninguém, se me permite, a natureza é maior que nós. Sim, isso sem dúvida. Mas, portanto, mas como a cidade... justifica só por si, não é? A existência. Certo, mas a cidade é um combinado entre natureza e artifício. E, portanto, mas nesse artifício é extremamente importante a presença da natureza. E naquela zona da Boa Vista há uma dívida que nunca foi paga e que não tem sido referida. Nenhum responsável da Câmara durante essa polémica se referiu a esse facto, que é um facto gritante. Ainda está em tribunal. O arquiteto Polido Valente ainda requereu da última decisão que tinha apagado, que tinha passado um pano por sobre a sentença anterior do tribunal que obrigava a repor o plano diretor municipal de 1992. Por isso, há uma ilusão essa de que é preciso multidões para justificar um jardim. E no caso concreto da Rotunda da Boa Vista, a razão porque também não vai lá mais gente para estar algum tempo é porque o ambiente que circunda esse jardim é extremamente agressivo e dissuasivo. Quem é que se atreve a atravessar aquela faixa rodoviária redonda que há ali nas horas de ponta e mesmo que são praticamente todas ali, não é? Portanto, ali a razão porque não vai lá mais gente... O fluxo automóvel é intenso. É intensíssimo. E, portanto, é essa a razão pela qual não permanece lá muita gente muito tempo. José Carlos Marques, se me permite, para concluir esta nossa conversa, vamos regressar um bocadinho à visão mais metropolitana, se quisermos, porque estes espaços são importantes para nós podermos todos sobreviver, respirar. A biodiversidade é o que permite que exista vida humana. Convém nunca esquecer essa particularidade. Mas, de uma forma geral, não espero que conheça todos os municípios do Grande Porto, da área metropolitana do Porto. Mas como uma associação com o peso que tem a Campo Aberto, há muito que ainda falta fazer ou não. Em cidades como Porto já ficou claro, mas Matosinhos, Gaia, Gondomar, Maia, qual é a vossa opinião? A nossa opinião é que há muito ainda a fazer. Nós temos um livro publicado sobre os espaços verdes na área metropolitana do Porto, chama-se precisamente Espaços Verdes e Vivos, um futuro para a área metropolitana do Porto, em que temos notas e observações sobre os 17 concelhos, embora sobretudo sobre os 9 primeiros, e aí temos expresso o nosso pensamento sobre a pergunta que me fez. Mas, de uma forma geral, há muita coisa a fazer, embora haja concelhos que tenham dado mais atenção a este ou aquele aspecto. E há concelhos que se orgulham de ter uma visão ambiental muito avançada, mas que cometem erros ou abusos, que, a meu ver, e a nosso ver, porque é uma posição das várias associações com quem nós trabalhamos, que são absolutamente lamentáveis. É o caso, por exemplo, do que aconteceu recentemente em Vila Nova de Gaia com o Parque da Lavandeira, um parque belíssimo que foi herdado do século XIX e que realmente deveria orgulhar a cidade de Gaia, mas que, pensando ou decretando que a zona onde isso aconteceu tinha menos interesse ou menor interesse por ter muitos eucaliptos, aqui estamos num sítio onde há uma mata belíssima de eucaliptos ornamentais, portanto era perfeitamente possível melhorar aquela mata que foi desprezada como sendo de eucaliptos. É um pretexto que sempre aparece muitas vezes para as coisas e, no entanto, esse município fez uma concessão, salvo erro, por 50 ou 40 e tal anos, 49 anos, uma coisa parecida, a uma empresa privada para fazer ali um espaço de ginásio ou de piscina ou de uso desse tipo, que poderá ser muito louvável, mas que é perfeitamente aberrante, a nosso ver, utilizar um espaço que foi herdado de anteriores executivos e talvez até de um particular, não tenho bem a certeza, ou talvez se tivesse sido comprado e, portanto, de certa forma herdado de um particular, e, portanto, pareceu-nos abusivo que se desse esse destino a um espaço que realmente de que Gaia se podia orgulhar e devia orgulhar-se ao ponto de não intrometer lá
outras construções com fins completamente diferentes. Consideram, portanto, que há ainda muito para fazer e temos é que olhar para o futuro. Muito obrigado por ter vindo à nossa edição da manhã. Obrigado. Também a visão, muito obrigado, foi um gosto. Obrigado. A visão da Campo Aberto a ser partilhada aqui no Porto Canal neste belíssimo dia da árvore e da floresta.